Olá, pessoal, tudo bem? Thiago falando. Mais uma vez para a gente conversar um pouquinho a respeito da nossa estratégia de médio prazo, um rastreador de tendências. Normalmente, aí de 10 em 10 dias eu faço um vídeo falando a respeito, porque é uma estratégia que tem uma aceitação boa e com os nossos clientes que querem operar em bolsa, né? Mais pensando em médio e curto prazo, mais como especulação mesmo. E é uma estratégia que eu uso há bastante tempo na minha carteira, então eu gosto de falar a respeito dela. Normalmente eu uso casos aqui que recém a gente encerrou, ou operações que estão no meio, né, que já iniciaram. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos falar a respeito de uma recomendação que ainda não iniciou. Depois eu vou mostrar para vocês ali como é que vocês fazem para acompanhar essa recomendação. Quando a operação iniciar, eu vou fazer outro vídeo. E quando a operação finalizar, a mesma coisa, independentemente de dar ganho ou prejuízo. Só para a gente relembrar como é que funciona essa estratégia, eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui bem rápida. Ela é uma estratégia que une análise grafista com análise fundamentalista. Então tem um filtro qualitativo, onde é feita a seleção daqueles ativos que têm mais potencial de médio prazo e de curto prazo, e aqueles ativos, né, pré-selecionados são colocados no gráfico. Então o gráfico que vai definir o momento de compra e o momento de venda desses ativos. Normalmente, quando as operações não dão certo, quando elas dão perda, né, elas duram de 2 a 3 semanas, e os stops médios ficam na casa de 5 a 10%. O que significa isso? Que quando tem perda, a perda média fica na casa de 5 a 10%. Tem operações que a gente pode perder mais? Sim. E tem operações que a gente pode perder menos. Eu estou falando esses valores que o pessoal sempre pergunta. Ah, Thiago, quanto é que dá na média de ganho? Quanto é que dá na média de perda? E quando dá ganho, né, as operações duram de 3 a 6 meses, esse seria o nosso médio prazo, e os ganhos médios ficam na casa de 20 até 60%. Tem operação que pode dar 2% de ganho, tem operação que pode dar 90 a 100% de ganho, também vai depender de caso a caso. E a assertividade média está na casa de 60%. Isso aqui desde outubro de 2017. Eu já tenho há mais de 10 anos essa estratégia na minha carteira, e a rentabilidade, a assertividade fica em torno disso, tá? De 60%. Então o que significa? De cada 10 operações, na média, 4 operações dão prejuízo e 6 dão ganho. Eu gosto muito de falar em perda porque tem gente que vem para a bolsa achando que vai dar só ganho, e nós vamos ter operações com prejuízo também. Normalmente as operações novas são enviadas até as 10h20 da manhã, mas normalmente a gente passa na parte da manhã, e a tolerância até 1% do preço de entrada. Eu vou mostrar para vocês ali como é que funciona. Formas de envio. Eu vou mostrar depois ali como é que vocês fazem para receber por e-mail esse acompanhamento, né? Mas para os clientes a gente não passa por e-mail, até porque e-mail pode ir para o spam, pode demorar para receber, então a gente encaminha pelo aplicativo, pelo painel do trader, para quem estiver logado no nosso sistema, e também pelo WhatsApp. E como aproveitar, como participar, eu, por exemplo, entro sempre em 15 operações. Bateu 15 operações, eu paro de entrar. Normalmente os clientes entram de 4, 5, 6 operações. Então quem quiser iniciar, por exemplo, pode reservar um valor lá, 10 mil reais, eu quero entrar em 5 operações, divide esse valor por 5, e à medida que a gente vai encaminhando as recomendações, a pessoa vai entrando nessas operações. Então a empresa, pessoal, que a gente vai falar hoje é a Sinqia, né? Ela é uma small cap de crescimento exponencial. É uma empresa que é líder do setor dela, mas ainda tem uma baixa penetração. Ela está com dinheiro em caixa para fazer aquisições. E tem mais duas questões aqui que são interessantes a gente comentar. Primeiro, o desdobramento. Ela vem aumentando a liquidez dela, que ainda é baixa nos últimos anos, e tende a aumentar mais aí nos próximos anos, né? A primeira ação que ela fez foi esse desdobramento. E também ela é um ativo que a gente pode operar com isenção de imposto de renda. Assim como a Agro 3, a CRD 3, a PetroRio, assim que a gente pode operar também, mesmo que a gente venda acima de 20 mil, não tem pagamento de imposto de renda, isso vale até 2023. Então, para quem não conhece, assim, que ela é uma empresa que atua no setor de tecnologia, ela fornece soluções para o mercado financeiro, bancos, fundos, previdência e consórcios. É uma small cap, uma empresa que vale pouco mais de 1 bilhão em bolsa, mas uma empresa que tem crescido aí 27,5% ao ano, pelo menos nos últimos 10 anos. Né? Isso quando a gente fala de vendas, quando fala do faturamento da Sinqia. Né? As ações dos últimos 12 meses subiram em torno aí de 100%,
e de 2014 para cá foram com certeza um dos destaques da Bolsa, subiu em torno aí de 500%. Em relação a essa questão da empresa ser líder de mercado, ela é líder de mercado, mas ela tem uma participação de 4%, né? Então ela detém 4% do mercado, é um mercado bastante fragmentado, e com essa emissão que ela fez agora de ações, ela tem mais 360 milhões de reais para fazer aquisições, e já tem aí 12 aquisições no radar. Lembrando também que a empresa tem um mapeamento de 200 outras empresas do setor que trabalham com softwares para o mercado financeiro, e tem, né, contrato de confidencialidade com pelo menos 80 dessas empresas. Então quase com certeza aí ela vai fazer uma aquisição, mas como eu falo sempre, a aquisição é quando ela vai fazer e quanto, né, o valor que ela vai fazer, isso a gente precisa aguardar, mas possivelmente nos próximos meses aí já pode, ela já deve ou pode anunciar alguma aquisição, tá? Então, em relação à questão do envio da operação, esse aqui foi o que eu mostrei para vocês no último vídeo que eu fiz a respeito da Magazine Luiza. Essa informação que chega para os investidores que seguem essa estratégia: compra iniciada em Magazine Luiza, no caso R$ 35,90, preço teto de entrada R$ 36,26. Normalmente essa tolerância fica entre 1 a 2%. Agora, no caso da Magazine Luiza, quando a gente mandou a recomendação de Magazine Luiza, agora ela já andou, tá? Ela tá uns 17, quase 18% acima do dia que a gente encaminhou a recomendação, que foi no dia 19 de setembro. Mas ela ficou alguns dias que ela não andava. Então, como ela estava abaixo do preço teto, a gente continuava encaminhando a operação durante outros dias. Hoje já está com um risco bem maior aqui de entrada. Então, quando a gente encaminhar para os nossos clientes a operação de Sync e vai encaminhar para o e-mail de todo mundo também, ela vai vir dessa forma, tá? Compra iniciada em Sync a determinado preço com o preço teto de entrada a X reais, tá? Quando tem que estopar, quando dá prejuízo, ou quando tem a possibilidade de dar uma redução, que seria vender metade da posição, isso tudo é avisado para os clientes, sendo que é uma operação bem tranquila para acompanhar. Eu comento sempre que se a pessoa tiver 5 minutos de manhã e 5 minutos de tarde, ela consegue seguir essas operações aqui de uma maneira bem tranquila. É uma estratégia bem simples, né? Ela vai indicar exatamente o ponto de entrada e o ponto de saída. Não é uma estratégia de muito giro, né? E como eu falei, não demanda muito tempo. O que significa que não é muito giro? Não é day trade, não é swing trade, que toda semana tem uma operação, tem a operação de entrada e saída, né? Como eu falei, ali as operações podem durar bastante tempo, tá? É ideal para ativos com fluxo no curto prazo, né? Principalmente aqueles ativos que às vezes a gente não tem certeza se no longo prazo são tão interessantes assim, como é o caso de Sync, como é o caso de Banco Inter, como é o caso, pode ser de Banco Pan, como é o caso de empresas do setor de construção que tem um risco maior, já que essa estratégia ela aponta claramente o momento de compra e o momento de venda das operações, e é uma estratégia que pode gerar resultados sustentáveis. Eu sou prova viva, já que eu uso há mais de 10 anos, e tem proteção. O que significa proteção? Que mesmo quando a gente tem prejuízo numa operação, se a ação continuar caindo, a gente fica aguardando o melhor momento, como é o caso aqui da Sync, que eu vou mostrar no gráfico para vocês. Em relação ao tempo, né, pessoal, como eu falei, vai depender de ativo para ativo. Se a bolsa engrena uma tendência de alta e os ativos que estão lá engrenam uma tendência de alta também, pode ficar um tempão comprado. Essa aqui é a nossa operação hoje, a mais antiga por essa estratégia, que é a operação em login, né? Uma operação que foi iniciada no dia 18 de março, a gente está em outubro, e é uma operação que ainda está em andamento. Hoje ela está dando em torno aí de 90% de ganho. Tem outras operações aqui, deixa eu ver, em Marfrig, que está em torno aí de 46% de ganho, que a gente iniciou em julho. Tem a operação em BIF, que iniciou em setembro, já andou bem, está com uns 21% de ganho. E tem várias outras operações que ainda não andaram, né? Eu olhando aqui, pelo menos tem umas 4, 5 operações que já iniciaram e que as pessoas têm possibilidade de entrar. E como eu falei, né, o interessante é a pessoa pegar o capital que ela tem disponível para essa estratégia, dividir por um número de operações, normalmente entre 4 e 6 operações para quem está iniciando, e é só ficar aguardando e colocar as ordens lá na corretora de vocês, tá? E aqui, só para
para a gente finalizar, quero mostrar o gráfico, né, o gráfico aqui da Sinqia, né? Então, essa aqui é a posição da Sinqia, foi esse movimento aqui que o pessoal da análise surfou. Ela estava num canal de alta iniciado em julho desse ano e perdeu esse canal de alta em setembro, tá? E aí o pessoal resolveu vender, sair da operação em Sinqia quando ela entrou nesse movimento aqui lateralizado, tá? Então, assim que o pessoal achar que é interessante voltar para o papel, vai ser encaminhada novamente uma compra da Sinqia, e é justamente essa operação aqui que a gente vai acompanhar. Então eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários essa landing page para quem quiser acompanhar essa operação. É só preencher com o nome, o e-mail e o telefone e a gente vai encaminhar por e-mail para vocês. Como eu falei, tem que só cuidar lá se não está no lixo eletrônico e tudo, até porque a intenção maior é que vocês consigam acompanhar o funcionamento na prática desse tipo de recomendação, tá? E para quem tem interesse em conhecer mais, o nosso produto, pessoal, que tem a recomendação de médio prazo é o Full Trader, que além das recomendações do rastreador, tem recomendações de swing trade, de opções, de long short e também tem as recomendações de longo prazo, tá? Tanto que para vocês terem uma ideia, ó, na minha carteira de investimentos, hoje eu tenho em torno de 33% do meu capital tá nessa estratégia aqui do rastreador de tendências, então é uma estratégia que eu recomendo, já que eu uso também na minha carteira. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis, para quem também quiser baixar algum relatório aqui, já falando de análise fundamentalista. Vou deixar o link aqui do WhatsApp também para quem quiser receber informações pelo WhatsApp, né? E vou deixar todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais!